Senhores, para a gente poder dar continuidade, nós vamos a ter agora a próxima palestra. Eu gostaria de apresentar professor amigo, o nosso professor amigo. Está tendo movimento, espera aí. Esse é um problema aí. Peço vocês pararem e ficarem um bocadinho. A gente vai dar início à próxima palestra. Estamos atrasados no tempo. A gente não pode dar tempo para frente. Gostaria de apresentar o nosso palestrante, ilustre palestrante, professor amigo, professor da casa, que nos dá a honra de ser hoje o diretor-geral de Relações Internacionais da Petrobras. Está tendo um movimento? Relações da Petrobras. Vai nos apresentar a Petrobras, sua situação e contexto no mundo. Por favor, fiquem nos seus lugares, vamos ficar quietinhos, calma, para a gente poder começar. Tá? Obrigada, professor amigo, pela sua distinção. Tá? Bom. Fã-clube aí, hein? Vem meu fã-clube todo aí, vem o pessoal todo. Bom, deixa eu me preparar aqui porque dá só mais um segundinho aqui. Hoje, participando desse evento de 50 anos de engenharia. Não é fácil chegar a 50 anos de engenharia e eu vou tentar trazer aqui a minha contribuição. A Maria Eugênia me promoveu, eu não sou diretor da área internacional, eu sou gerente executivo responsável pela América Latina, pelos negócios da Petrobras na América Latina e professor da UERJ, com muito mais orgulho, inclusive. Eu vou trazer para vocês, como a plateia é uma plateia bastante heterogênea, eu não me senti à vontade de chegar aqui e falar de petróleo direto. Então eu trouxe para cá uma palestra introdutória, meio didática e acho que é adequada ao nível que a gente vai trabalhar aqui, ao nível acadêmico. A primeira coisa é que petróleo é uma coisa muito antiga e a gente sabe disso, né? As referências de petróleo são referências bíblicas, temos duas aí, né? A Torre de Babel, essas histórias antigas. O petróleo é conhecido por exudação. Isso aí é o afloramento natural. O pessoal do Oriente Médio tem uma sorte tamanha, né? Enquanto a gente tem que perfurar 7.000 metros, eles encontram petróleo aflorado. O cara vai lá e patina em cima de petróleo. É uma sorte tamanha. E nós já conhecemos petróleo, os próprios índios da América pré-colombiana também utilizavam petróleo para calafetar suas embarcações. Então, conhecido aqui também, porém, não com tanta facilidade de se encontrar como foi encontrado, como se encontrava no Oriente. O grande movimento da indústria de petróleo, ele ocorre com a descoberta, com o desenvolvimento do processo de refinação. Petróleo é uma coisa que, de forma geral, não serve para nada se a gente não puder separar os produtos que o compõem. Então, quando nós estamos falando de gasolina, óleo diesel, querosene, nós estamos falando de frações de destilação do petróleo. O petróleo passa por um processo, esse processo foi descoberto na Escócia em 1850. Em 53, houve uma descoberta de fato na Pensilvânia, onde se perfurou o primeiro poço de petróleo. Então, a história da indústria do petróleo começa de fato com esse primeiro poço perfurado. E o grande capitão Drake, que é uma pessoa famosa nos Estados Unidos, ele usou um processo que se usava em minas de carvão. A gente hoje conhece perfuração, a gente imagina, e é isso que acontece mesmo, uma broca perfurando o solo. O Drake fazia como se fazia em minas de sal, era por percussão, era uma broca que ia batendo, e aprofundava. Então imagina a dificuldade, a gente não passaria de perfurar aí uns 10 metros de poço, e era mais ou menos assim que ele trabalhava. Nesse primeiro poço ele teve a facilidade aí de encontrar uma quantidade pequena de petróleo, porém ele começou a trabalhar com petróleo como produto de venda industrial. O aquecimento, a utilização de energia é coisa fundamental para o mundo, né? Todo mundo hoje sabe, petróleo é a fonte energética privilegiada no mundo de hoje,
E é um fator de desenvolvimento, né? A energia é um fator de desenvolvimento. A gente hoje fala de China, crescimento de Brasil. O Brasil vai crescer mesmo, porque a população vai crescer, porque o PIB vai crescer e porque o Brasil tem energia para sustentar seu crescimento. A China, a população vai crescer, a economia vai patinar porque não tem energia na China para poder atender a demanda de crescimento da população chinesa. Então, nós estamos numa situação muito privilegiada e energia é ponto de decisão, é ponto de diferenciação entre todos os países que hoje estão aí, o BRIC, como a gente chama, né? O Brasil, Rússia, Índia e China, né, que são os países que hoje têm um crescimento acentuado. O Brasil se distancia de todos eles porque ele tem uma capacidade energética muito grande. E esse é nosso desafio, é justamente transformar essa energia que hoje está lá embaixo em energia utilizável. E isso foi conseguido a partir das primeiras perfurações. O Coronel Drake está aí, ele em 1859 produzia 19 barris por dia, e a gente vai falar o que é barril, né? Mas ele produzia pouquinho, produzia um petróleo, uma mixtaria, 19 barris por dia é uma merreca. 19 barris por dia dá 2 mil litros de petróleo, não dá nem para tocar não dá nem para a gente andar os carros do pessoal todo que está aqui. E isso evoluiu rapidamente, né? A indústria de petróleo era assim, né? Essa confusão aí que a gente vê, não existia cuidado com o meio ambiente, não existia preocupação na forma de organização industrial, então se criava indústria aí a todo jeito. Porém, o crescimento da produção foi notável, né? No final do século XIX, os Estados Unidos já produziam 10 milhões de barris de petróleo por dia. E nós vamos falar um pouquinho o que é barril. As refinarias. A primeira refinaria da Standard Oil estava rodando já em 1899, praticamente 1900, já estava rodando uma refinaria. Hoje nós temos 12 refinarias rodando no Brasil. E essa é uma construção industrial que permitiu que tudo mais se desenvolvesse. A indústria automobilística, a indústria aeronáutica, isso tudo se desenvolve no bojo desses desenvolvimentos industriais, numa primeira refinaria que serviu de paradigma, de modelo para a gente poder fazer as tantas que já fez daí para frente. O petróleo mesmo, a gente imagina assim, se eu falar petróleo, muita gente vai imaginar que a gente faz um furo na terra e que vai encontrar um reservatório igual a um poço de água embaixo da terra. É isso que a gente imagina? Quem sabe o que é petróleo, não. Mas quem não sabe o que é petróleo, provavelmente imagina que tem um rio de petróleo subterrâneo, que a gente chega lá e encontra aquele líquido todo ali e tal, que é só botar uma bombinha e puxar. De fato, o petróleo, ele é encontrado embaixo da terra, porém, ele está impregnado dentro de uma camada de areia. O petróleo está sempre impregnado dentro de uma camada como essa aqui. Para você ter petróleo, é preciso ter uma areia porosa, né? É preciso você ter material que possa absorver o petróleo que é gerado. A gente sabe como é que o petróleo é gerado, pelo menos já ouviu a história, né? Essas coisas são coisas de milhões de anos, né? Semana passada eu tive a oportunidade de estar no Uruguai com o presidente da Petrobras, o presidente Gabrielli, junto a uma reunião com o presidente Mojica, que é o presidente José Mojica, que é o presidente do Uruguai. E ele falava assim: eu gostaria que a Petrobras tomasse a decisão de produzir petróleo aqui no Uruguai. E o Gabrielli respondeu para ele: essa decisão já foi tomada há 160 milhões de anos atrás, porque o petróleo tem esse tempo de história. Essa decisão não compete à Petrobras, essa decisão não fazer aparecer petróleo não compete a nós. Compete a nós, já tomada a decisão, e o Uruguai provavelmente tem pouco petróleo, se tiver, conseguir extrair esse petróleo. E o petróleo se encontra em materiais como esse. Isso daqui é um rolo, é uma amostra tirada de um poço de petróleo, né? Vai a broca lá dentro, a gente bota uma máquina lá dentro, tira um cilindro como esse, e aqui está a areia com o petróleo aflorado. Como é que esse petróleo sai? Lá embaixo, quando eu faço um furo, diminuo a pressão do reservatório, comunicando esse reservatório com a atmosfera, o petróleo naturalmente flui dessas porosidades para a superfície, ou não flui. E se não flui, eu tenho que fazer, de alguma forma, a retirada desse petróleo, colocando bombas ou colocando alguma forma de expulsão. Por exemplo, injeto água, crio pressão lá embaixo e o petróleo
acaba subindo. Ou injeto gás no poço de petróleo e, por pressão, o petróleo acaba subindo. Então, quando a gente vê essa figura que viu antes aqui, na verdade, nós estamos vendo aqui areia. Isso é areia. Muita areia, assim como a água também está na areia, né? É muita areia que tem aqui e eu preciso tirar dessa areia, aqui está a minha torrezinha de produção, tirar o petróleo que está impregnado. Para o petróleo sair, é necessário que essa areia tenha permeabilidade, né? Que ela permita que o petróleo permeie por ela. Se a areia é muito compacta, o petróleo não passa, o petróleo não sai. Então, uma das características de um poço de petróleo, de um bom poço de petróleo, é permeabilidade. E a outra característica é ele ter poros, quer dizer, ter tamanho suficiente para que eu possa acomodar o óleo dentro dos espaços dos interstícios dessa areia. Então, um bom poço de petróleo, ele tem permeabilidade e porosidade. E é daí que eu vou tirar. Para que se constitua um poço de petróleo, os milhões de anos depositaram através de rios que caminham, né? Os rios que vão tirando materiais orgânicos, esses materiais vão sendo depositados, por exemplo, na foz dos rios, e formam depósitos esses que a gente chama de sedimentos, né? Formam sedimentos, a areia vai caindo por cima desses sedimentos, e ao longo de milhares e de milhões de anos, esses sedimentos, por compressão, né? Mais ou menos é isso que está dito aqui, são sedimentos orgânicos, por compressão, temperatura, eles vão se transformando e gerando com isso hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos gerados, eles vão migrando pelas rochas até que eles encontrem algum lugar onde eles possam ser aprisionados, né? Em petróleo a gente fala em armadilha, o trap. Armadilha. Uma armadilha é um lugar onde o petróleo vai migrando, o petróleo se produz, né, numa bacia sedimentar, vai migrando até que ele encontre uma região na qual ele possa ser aprisionado. Aprisionado é areia, vai migrando pela areia e fica na areia. E para ele ser aprisionado, é importante que a gente tenha... Bom, primeiro, para produzir é importante, a gente já ouviu falar disso também, né? As eras e os períodos. O petróleo tem diversas eras, o Mesozoico, o Paleozoico, são eras de grande formação. Tem petróleo pré-cambriano, vocês vão ouvir falar disso, quem trabalhar a indústria de petróleo, quem trabalhar com linguagem de petróleo, vai falar, isso é um petróleo paleozoico, é um bloco com petróleo com campo paleozoico. Isso fala da época de formação, da era ou do período de formação. Os bichinhos que aparecem lá nos poços são característicos também. Quando a gente vai perfurando um poço e vai passando pela areia, a gente vai recolhendo amostras dessa perfuração, desse material, e vai identificando os bichinhos que tem lá presentes naquela areia. Com essa identificação, a gente pode prever que tipo de petróleo vai achar e qual é a característica histórica, a idade histórica do petróleo, já prevendo qual vai ser a característica física dele. Se ele vai ter enxofre, se vai ser pesado, se vai ser mais leve, a gente vai comentar. Então, para que eu possa constatar de fato a existência do petróleo, eu tenho que fazer um furo. E esse furo tem que ser feito e descobrir aonde está a tal armadilha capaz de aprisionar o petróleo, né? Onde eu tenho areia e onde eu tenho capacidade de armazenar o petróleo. Nós vamos ver, depois eu vou passar um filminho sobre o pré-sal, onde o comentarista do filme, ele fala sobre a sorte que nós tivemos de ter uma camada de sal, porque a camada de sal fez um selo sobre o petróleo que foi gerado, impedindo que esse petróleo aflorasse. Não fosse a camada de sal, que é uma dificuldade, também não teríamos o achado, porque é com essa camada que a gente evitou que o petróleo formado saísse para a atmosfera. A história do petróleo, estou passando isso aqui também, porque vai passar no filminho que vem à frente. Hoje, muita gente estranha da Petrobras está pesquisando aqui na África, né? A Petrobras está fazendo exploração na África. E por que está fazendo exploração na África? Porque a formação geológica da África é semelhante à formação geológica do Brasil. Hoje nós estamos em Nigéria e Angola, porque estamos lá, porque nós sabemos que essa área encaixava perfeitamente, né, quando a gente tinha a ideia da Pangeia, da Terra, que era um continente só, antes de haver a separação dos continentes, a mesma formação geológica que tinha aqui, né, do Brasil, tem lá na África, em algumas regiões de encaixe. Então, tudo que eu acho do lado de cá, é muito provável que eu vá achar do lado de lá. Então, hoje, o desafio para a Petrobras é a gente conseguir, com bom relacionamento, entrar, por exemplo, na África, e a partir das informações que nós temos aqui
na América do Sul, especificamente no Brasil, descobrimos coisas semelhantes, reservatórios semelhantes na África, e temos tido sucesso nessas descobertas. Nós hoje temos produção de petróleo na Nigéria, produzimos pouco, a Petrobras produz 150 mil barris na Nigéria, mas é uma capacidade de produção bastante boa, razoável, para uma produção no exterior. O petróleo, basicamente, é carbono, hidrogênio é o que interessa, o resto só atrapalha, o resto nos atrapalha. A gente vai falar em carbono. Hoje, um dos problemas que nós temos de emissão de carbono, de CO2 para a atmosfera, é um problema que a gente tem porque o petróleo, além de gerar por queima natural, ele leva também alguns componentes que incorporam, que a gente conta como CO2, que são componentes que ajudam a formar o efeito estufa. Dentre eles, enxofre, alguns metais são poluentes, nitrogênio. O efeito estufa tem a ver também com a presença desses materiais no petróleo. O petróleo que a gente procura, ele tem uma forma, ele é gerado num ponto, ele migra e forma a acumulação nas armadilhas. Essa seta está errada, devia estar para cá. Forma os reservatórios, o que a gente chama de reservatórios de petróleo. Qual é o nosso trabalho? Descobrir esses reservatórios. Como é que a gente descobre essas coisas? Bom, no final das contas, nós vamos buscar uma localização. Eu tenho que identificar embaixo da terra, sem fazer o furo. Olha o desafio, Eu tenho que fazer, sem fazer o furo, eu tenho que saber aonde eu vou furar. Imagina você numa superfície aí de 180 milhões de quilômetros, eu tenho que achar o ponto exato onde eu vou fazer a minha furação. E como é que faz isso? Se eu tenho afloramento, é fácil fazer. Se eu não tenho afloramento, eu tenho que, de alguma forma, descobrir aonde está isso. E para saber se tem ou não petróleo, nós temos alguns processos de identificação, mas uma das coisas que a gente tem que identificar é se existe uma rocha selante, uma rocha de selo, que impeça do hidrocarboneto gerado subir para a atmosfera. Um selo bastante natural que a gente encontra pode ser rocha, mas na maior parte dos casos a gente tem água. Felizmente, a água, por ser mais densa que o petróleo, ela cria um selo inferior e permite que o hidrocarboneto fique aprisionado entre água e o selo de rocha que naturalmente se forma. Essas armadilhas onde se prende o petróleo, nelas a gente vai encontrar normalmente o óleo e gás, que por diferença de densidade vão se colocar em camadas diferentes. Quando eu faço um furo, o que eu estou buscando é justamente encontrar essa areia porosa e permitir que, através desse furo, o gás ou o petróleo flua para a atmosfera. É isso que a gente está procurando. Aqui tem uma armadilha, um trap, E a característica, o óleo e a água não são miscíveis, então eu consigo ter a separação do óleo e da água, e o fato da água ser mais densa do que o petróleo me permite uma natural separação. É isso que eu vou buscar. O Brasil tem inúmeras bacias sedimentares e, portanto, um potencial de petróleo altíssimo. Nós vamos falar de barril, mas a nossa perspectiva de óleo hoje, de energia hoje, a gente quantifica em 16 bilhões de barris. Embora o número não signifique nada precisamente, mas hoje o Brasil tem 16 bilhões de barris, uma reserva prevista. É muito. Dá para atender o Brasil todo, Se você for comparar com a Arábia tem 220 bilhões. Tem petróleo lá sobrando. A Venezuela tem um petróleo péssimo, em quantidades equivalentes, 180 bilhões de barris. Mas o Brasil, na América Latina, é o que tem o melhor petróleo hoje para produção, reserva provada, e a gente pode descobrir muito mais, mas tem uma reserva hoje nesse número, 16 bilhões de barris, a partir das tais bacias sedimentares, ou seja, são lugares onde houve deposição de sedimento, onde houve deposição capaz de material orgânico, capaz de ter produção de petróleo. Para ter a produção de petróleo, é preciso que a gente identifique uma armadilha. Quando eu identifico a armadilha, onde se prende o petróleo, eu tenho que ir lá buscar, através de uma furação, o petróleo. O Brasil tem trabalhado com leilões de blocos, O território brasileiro, vocês ouviram falar nisso também, Ele é dividido em vários blocos, e esses blocos são leiloados para diversas companhias que se interessam em aquisitar as informações e, eventualmente, fazer investimentos para perfuração nessas áreas, nesses blocos que são leiloados. Então, quando ouviram falar em blocos, são divisões que nós fizemos aí no país.
O tal do barril, a história dele, que a gente fala, barril de petróleo, né? A gente ouve o barril de petróleo está $120 o barril. A história do barril de petróleo, ele vem do barril, porque o petróleo era de fato acumulado em barris. Historicamente, a gente botava esse petróleo em barril, transportava o petróleo em barris, e esse barril tem uma relação, um barril de petróleo vale 159 litros, para a gente ter uma ideia do que é um barril. É um barril de petróleo, 159 litros, o Brasil produz hoje na faixa de 2,5 milhões, 2.400.000 barris de petróleo. Vamos botar em números redondos assim, 2 milhões, vamos fazer conta fácil para ver quanto a Petrobras fatura por dia, hein? Quanto fatura? É um dinheiro bom, né? 2 milhões de barris. Se fosse $100 o barril, 200 milhões, assim no caixa. Por dia, 200 milhões de dólares no caixa da companhia. A gente nem sabe o que é 200 milhões de dólares, né? Quiséramos saber, né? Mas é uma quantidade de dinheiro que permite contratar muita gente, fazer bastante investimento, tocar esse país aí de uma forma bastante acelerada. Uma outra referência que a gente ouve falar é o preço, a gente ouve falar em preço de petróleo. Quando vocês vêm falar o preço do petróleo, vem também associado a uma palavrinha. O pessoal fala, é o preço WTI. Né? O WTI, West Texas Intermediate, ele tem a ver com o petróleo, um tipo de petróleo que se produz nos Estados Unidos. Então, esse é um preço de referência. Esse petróleo tem um preço de referência no mercado, e em função dele é que a gente vai valorizar ele e o Brent, né, que a gente vai falar depois. O WTI é um petróleo americano, é um petróleo leve, e eu vou falar o que é um petróleo leve. E a outra referência de preço que a gente utiliza em petróleo é o Brent. Né? Petróleo, a gente fala, o Brent hoje está a 120, hoje está a 120, acho que 121. O preço do petróleo Brent. Esse Brent é um petróleo gerado no Mar do Norte. É um petróleo daquela região que também virou referência, porque essas eram áreas produtoras, né? Tanto o Mar do Norte quanto os Estados Unidos. As características do petróleo várias são importantes, né? Cheiro, viscosidade, iridescência, que é essa capacidade dele ficar como um arco-íris em cima da água, né? Quando o óleo fica em cima da água, aparece aquele arco-írisinho. Mas a característica que a gente mais ouve falar e que tem muita relevância na produção, na qualidade do petróleo, é o chamado grau API. API é de American Petroleum Institute. O grau API é uma densidade do petróleo. Quando você ouvir falar, não, o petróleo tem um grau API 20, um grau API, o petróleo brasileiro hoje produzido no pré-sal tem um grau API 28. É um petróleo que a gente vai entender, um petróleo médio. Aqui a gente chama até de leve, a gente diz que é um óleo leve. O petróleo produzido na Venezuela, ele tem grau API 10, é um petróleo muito pesado. Quanto menor o grau API, mais pesado é o petróleo. Um petróleo pesado significa dizer que produz pouco gás, que é um derivado valioso, produz pouca gasolina, produz pouco diesel e produz muito óleo combustível. Óleo combustível é um negócio que está sobrando no mercado. Então, não tem valor agregado. Um óleo bom é um óleo leve. O melhor óleo é o óleo de grau API alto. Um óleo de grau API 28, que é o que a gente vai produzir, é um óleo bom. Um óleo árabe, que chega a ter grau API 40, é um óleo excelente. Você pega o óleo e bota no tanque de gasolina e toca. Não precisa nem destilar. Se você não quiser separar, não precisa pela leveza do petróleo, né? O nosso petróleo, nas características de API, é um petróleo bastante adequado. O petróleo, por exemplo, de Marlim, que se produz na bacia de Campo, é um petróleo com grau API 19. É um petróleo que, se eu vendo no mercado, ele é depreciado porque é um óleo mais pesado. A gente vende no mercado, trazendo o termo, né? O petróleo de Marlim a Brent menos 20. O que quer dizer isso? Eu pego o preço de referência do Brent, $120 o barril, o nosso petróleo é vendido a 100, não é vendido a 120. Né? Essas são as referências. A gente costuma falar em óleo pesado, óleo leve, aqui é um óleo médio e um óleo leve. E os graus API estão aqui. Um pesado é quando ele é menor do que... Desculpe está multilíngue isso aí, está bastante globalizada a apresentação, né? Está em inglês e depois tem espanhol, está meio globalizada a apresentação aí. Não contextualizei. Mas esse óleo é um óleo pesado, grau API menor do que 27, um óleo médio entre 27 e 38 e um óleo leve acima de 38. O óleo leve tem um valor muito maior do que um óleo pesado, porque dele eu extraio produtos mais nobres, produtos mais leves.
A outra coisa que a gente ouve falar do petróleo é o tipo de petróleo. O petróleo é um petróleo parafínico, naftênico, aromático ou então misto. Um parafínico, por exemplo, se eu quero fazer lubrificante, eu preciso de um petróleo parafínico. É uma característica do petróleo, é um petróleo que tem cadeias lineares. É um petróleo que me facilita, me serve para produzir o que a gente chama de óleo básico de lubrificante. O Brasil tem pouco petróleo parafínico. Quando a gente ouve falar que o Brasil importa petróleo, você fala, pô, mas o Brasil é autossuficiente ou não é autossuficiente? Ele é autossuficiente, porém, não tem a qualidade de petróleo que ele precisa para fazer a sua operação. Eu preciso fazer lubrificante, tenho que trocar o meu petróleo por um petróleo parafínico para poder produzir o lubrificante que eu preciso. Então, nós hoje importamos, apesar de termos uma produção maior do que o nosso consumo, nós importamos hoje cerca de 300 mil barris de petróleo para fazer essa composição, para poder gerar o lubrificante. Importamos petróleo parafínico, principalmente. A indústria de petróleo, que é onde vocês vão trabalhar, muitos eu espero que trabalhem lá, né? Ela tem basicamente algumas atividades: exploração, produção, refino e distribuição. Exploração é a busca do reservatório. Quando eu exploro, eu estou procurando saber aonde eu posso encontrar esse óleo. Essa é a atividade mais cara. O fator de sucesso nisso aí é para lá de 1 para 15. Quer dizer, cada 15 furos que eu faço, eu tenho um sucesso. Um poço de petróleo assim, perfurado em terra, ele está na faixa de 20 milhões de dólares para perfurar um poço. Um poço perfurado em águas rasas está na faixa de 50 a 60 milhões de dólares. Um poço perfurado em águas profundas, ele pode chegar a 150 milhões de dólares. 150 milhões de dólares, são números assim grandes, né? Mas no meu bolso era uma festa, estava aposentado já estava, né? Dava para pagar aqui a aposentadoria para todo mundo, 150 milhões de dólares, a gente tudo parava, ninguém mais, né? A gente não ia, o Brasil ia perder uma grande produção aí, certamente. Essa é a exploração. A exploração é a atividade mais custosa. A produção é quando eu já descobri, já sei que eu tenho óleo lá embaixo e eu tenho que tirar esse óleo e colocar ele fora, comercializar esse óleo. Então, a atividade que a gente faz é a atividade de produção, né? É quando a gente, de fato, está... Poço produz, é isso que a gente ouve, o poço produz 50 mil barris de petróleo. Né? Já estou produzindo, estou gerando dinheiro, estou monetizando o meu recurso petróleo. O petróleo em si tem pouca utilização. Ele sempre tem que passar por um processo de refino, que faz parte, é uma parte importante da cadeia, que é onde justamente eu transformo o petróleo em gás, gasolina, diesel, querosene, nafta, produzo os derivados de petróleo. E depois, essa é uma atividade de distribuição, e nessas atividades eu tenho algumas outras acessórias, uma delas é transporte, né? Passar por dutos o petróleo, botar em tanque, bombear o petróleo, botar em caminhões, botar em trens, navios, isso é uma atividade que a gente chama de transporte. Faz parte da cadeia produtiva de petróleo e para poder tanto explorar quanto produzir, eu preciso ter uma atividade chamada perfuração. Quando eu vou para explorar, eu preciso fazer um poço, a gente só sabe se tem óleo furando, não tem outra maneira de saber. Não dá para saber por nenhum teste, tem que furar. Furou, a grande decepção é achar o que a gente chama de poço seco. Eu furo e nada. Ou então achar água, literalmente acho água, não acho óleo. Né? No Nordeste poderia ser uma alegria, mas aqui, quando a gente perfura aqui, é uma tristeza, né? Achar água no poço. E a atividade de perfuração serve também para a gente botar os poços em produção. Quando a gente sai furando, né, a gente furou um poço, a gente ouve falar o poço de Tupi no pré-sal, o poço de Ara no pré-sal, são poços que foram perfurados e para a produção. Alguns ainda experimentais, mas já produzindo. Tupi já produz e Ara já produz. Então, a cadeia produtiva, as pessoas que vão trabalhar na indústria de petróleo vão trabalhar num desses pontos da cadeia. Todos nós trabalhamos num desses pontos da cadeia. Dentro de cada atividade dessa, a gente vai ver no finalzinho, tem projeto, manutenção, elétrica, mecânica, civil, tem lugar para todo tipo de engenharia, produção, cartográfica e não engenharia, geólogos, geofísicos, tem espaço para muita gente. Essa cadeia que começa com exploração, né? Exploração é o conjunto dos processos que vão permitir que a gente descubra a existência e veja se é econômica, né? Com isso a gente gera o que chama reserva de petróleo.
As reservas no mundo de óleo hoje estão em torno de 40, 50 anos e de gás estão em torno de 60, 80 anos. As reservas, quer dizer, se a gente consumir o que consome hoje, em 40 anos não tem mais petróleo. Essa é a conclusão. O Brasil hoje tem reservas em torno de 20, 1 para 20, que é uma reserva bastante adequada. O pré-sal vai aumentar isso aí, disparar isso aí com tranquilidade, né? Então, o que a gente faz com exploração é gerar reservas de petróleo ou gás. E o processo mais comum que a gente usa para fazer identificação, antes de furar, a gente identifica o subsolo. E um dos processos é justamente emitir ondas, é um ultrassomzinho, né? A gente bota lá como se fosse um ultrassom, faz um mapeamento de subsuperfície, mapeia essa subsuperfície, tem processo tanto em terra quanto em mar, você emite, por exemplo, uma explosão, uma bombazinha que você solta aqui no mar e tem problemas ambientais, tem que tirar licença porque tem um impacto ambiental grande. As ondas resvalam nas diversas superfícies de subsolo e eu consigo fazer um mapeamento geológico de subsolo que, aí está, por exemplo, o navio de sísmica, esse é um navio, aqui são os captadores, o navio faz uma explosão, a onda vai, volta e os captadores vão mapear. Isso é feito em quilômetros. Então o navio vai e volta, imagina você o que é fazer isso. Leva uma atividade dessa aí, custa alguma coisa, valores também significativos, aí dos bilhões de dólares, e permite que você faça um primeiro mapeamento geológico. Em terra a gente também usa explosivo ou usa essas máquinas aqui que a gente chama de vibrocés, que são equipamentos que batem no solo, geram ondas pelo solo e essas ondas são captadas e mapeadas também para a gente formar um desenho. Aqui está um campo em operação, né? A gente está aqui é com bomba, né? A gente está estourando aqui um explosivo, o explosivo vai, gera retorno das ondas e a gente faz um mapeamento aqui nos captadores e traça um sismograma que tem melhorado assim, tem essa cara. Com isso aqui, que o pessoal, isso parece uma televisão antiga, né, que parece um negócio cheio de traço e tal, isso daí na verdade mapeia quais são as várias camadas de subsolo. Quem sabe ler isso, e eu não sei, mas quem sabe ler isso consegue saber qual o tipo de terreno que você tem, quais as camadas que você tem no subsolo, e com isso identificam se existe uma área de formação de menor densidade, onde indica a presença de líquido, se eu tenho rocha, nós temos ambientes hoje de imersão, onde você projeta, aqui está projetado em 2 dimensões, mas nós temos ambiente de 3 dimensões, onde você vai lá e começa a analisar a parte de subsuperfície, identificar onde estão de fato as ocorrências possíveis, as possíveis ocorrências de petróleo. Aí está um trabalho de campo, uma sala de visualização. O centro de pesquisa da Petrobras tem uma grande sala de visualização 3D, onde você entra, manipula, consegue trabalhar, consegue fazer simulações nos poços de petróleo, verificar a capacidade de produção, tempo de vida, e toma a decisão de furar ou não furar. Furar ou não furar é onde vem o investimento alto. Fazer um furo que a gente usa é um equipamento desse tipo, né, uma torre de perfuração, tem lá suas partes, a broca é a mais trivial, mas isso aqui é um equipamento complexo, com uma operação complexa, sujeito a alguns acidentes ambientais, trabalha com lama, trabalha com fluidos bastante delicados. Isso é feito em terra, como essa aí, é feito em mar. Quem sobrevoar a Baía de Guanabara hoje vai ver esse equipamento estacionado lá. Isso é uma plataforma de perfuração, né, e a característica da perfuração é justamente a torre de perfuração. Essa não é uma plataforma de produção, uma plataforma de perfuração. Ela é para você ou perfurar poços para a produção ou perfurar o poço para poder concluir uma análise exploratória. Um projeto de engenharia como é que move esse mouse aqui? Ah, está aqui, né? Está externo, desculpe. Então, aqui tem exemplo, por exemplo, isso daqui é um projeto de engenharia. Como é que a gente faz um projeto? Fazer um furo, primeiro começa com um projeto. A gente faz um projeto do que vai ser perfurado, né? Aqui tem um mapa onde a gente define quais vão ser os furos, os tamanhos dos furos que vão ser feitos para baixo. A gente coloca uma plataforma, que é uma perfuração de mar, né, com todos os seus requisitos, e começa
a colocar a primeira coisa é um revestimento. Isso daqui estou no nível do mar, vou botar um revestimento lá embaixo no mar, né, vou fazer um jateamento, abrir a areia, fazer o meu primeiro encaixe de uma série de tubos, dentro do qual eu vou passar a minha primeira broca. E a broca, o projeto, ela tem exatamente as dimensões das brocas que vão passar, né? A primeira broca é uma broca mais larga e depois eu vou estreitando até chegar ao nível do reservatório, com a dimensão que me é adequada para fazer o escoamento que eu quero ou para fazer o mapeamento que eu estou querendo fazer. Então, aqui vem a primeira broca, uma broca mais grossa, o conjunto vai para o mar, a gente vai fazer uma primeira entrada desses tubos, e o poço de petróleo, vocês vão ver nas várias etapas, ele é um poço concretado. A gente tem uma atividade chamada cimentação. A cimentação é, de fato, colocar cimento dentro do poço. Então, aqui a gente está descendo um revestimento de 36, faz um jateamento, encaixa esse revestimento na areia, na primeira camada, e entra para fazer a perfuração da primeira etapa do poço. A primeira etapa, isso daqui a gente desce, aí tem diversos dentro dos planos de projetos, e imagina você que cada segmento de tubo desse tem 6 metros, né? Se você vai fazer um poço de 6.000 metros, você tem que botar 1.000 negócio desse, fazer emenda 3, tira, emenda mais 3, tira e bota e vai. É uma trabalheira que você imagina quanto custa. Uma plataforma dessa parada tem um aluguel de $150 mil por dia. Parar um negócio desse aí são $150 mil todo dia, trabalho ou não trabalho. Então, aqui a gente está cimentando o poço, né? O poço é perfurado, bota um tubo de metal, em volta desse tubo a gente injeta pela própria broca cimento, faz a cimentação do poço, vem com outra, aqui está descendo o BOP, que é o Blowout Prevention, que é justamente o equipamento de segurança que impede a explosão do poço, se a gente encontrar petróleo, para poder fazer bloqueio do poço que está sendo perfurado. Ele vai com diversos tamanhos de bloco, aqui está entrando com uma broca de 12 1/4, limpa, tira o cascalho do poço e faz a operação de cimentação. Com o poço limpo, retira a broca, bota o novo tubo de aço, ele vem com o tubo de aço lá de cima, fez o perfilamento, fez o mapeamento do tubo, do furo que foi feito, para ver como é que está a consistência, ver se tem derrame de material, desce com revestimento, e joga cimento por dentro do revestimento, faz a cimentação do restante do poço. Enfim, essa é a operação de construção. Depois disso, o óleo está aqui. Quando chega aqui que está tudo cimentado, a gente joga um detonador lá dentro, faz uns furos e o óleo começa a migrar pelo poço que está perfurado. Essa aqui é a operação de cimentação, como é que bota cimento, aqui está o tubo de perfuração, esse aqui está o tubo de descida de proteção e o cimento vai entrar por aqui e vai caminhar pelas laterais. Isso é um detalhe. Bom, para fazer furos nós temos diversos tipos. Para fazer produção, furo de produção, perfuração, temos diversos tipos de plataformas. Aqui estão alguns. Essas plataformas são plataformas para águas rasas, porque são plataformas que são tirantadas ou apoiadas no fundo. São plataformas de mar, né? Se é de terra, a configuração usual é só botar essa parte superior. Então, nós temos plataformas que são para águas mais rasas, que são atirantadas no fundo, e temos as chamadas plataformas flutuantes, que são para trabalhar em águas profundas. Não tem como eu fazer ancoragem de plataforma de forma adequada, não vou lá botar estrutura de concreto, estrutura de suportação. O que a gente faz é ancoragem, ou simplesmente a gente faz posicionamento dinâmico. Por sistemas de controle, a gente posiciona navios, né? Esse daqui é o chamado FPSO, Float Production Storage Outsourcing, sistemas, está aqui, né? Offloading, desculpe. Floating Production Storage and Offloading. O que ele faz? Ele é flutuante, produz, armazena e manda a produção para outro lugar. Esse sistema aqui, que é um sistema aparentemente simples, foi objeto de uma premiação da Petrobras, porque introduziu essa tecnologia e com isso antecipou em 2 anos as produções de petróleo na Bacia de Campos. Outras plataformas flutuantes de outros tipos estão aqui e essas plataformas são conectadas por tubos. Nas plataformas fixas os tubos podem ser rígidos, nas plataformas flutuantes ou nos FPSOs os tubos são flexíveis. Isso daqui pode ter 3 quilômetros, por exemplo.
Então, são bastante ousadas os trabalhos de engenharia para poder fazer a instalação para áreas de produção. Embaixo do mar tem um mundo, né? Tem uma cidade. Se a gente mergulhar lá no fundo do mar, vai encontrar tubo para todo lado, bombas para todo lado, equipamentos no fundo do mar, e o mergulhador vai a 300 metros. Passou de 300 metros, é preciso equipamento de controle remoto que a gente possa fazer operação, e operação delicada, operação de montagem, operação de manutenção, operações de soldagem, operações delicadas, o que exige uma tecnologia bastante diferenciada de tudo mais do que a gente tem na indústria. Aqui está o exemplo de um FPSO, essa é uma unidade de produção, né? Aqui estão, esses equipamentos são para fazer a separação do óleo, do gás, separação da água, fazer bombeamento de petróleo, aí está o FPSO. Os poços, quando a gente faz também os poços, nem sempre eles são poços verticais, eles podem ter uma complexidade maior, né? São os poços direcionais. A broca, por exemplo, a 2.000 metros de profundidade, ela faz uma curva e vai buscar um objetivo que não está em reta com o posicionamento da plataforma. Isso daqui serve para contornar obstáculos difíceis ou para a gente poder alcançar terrenos onde o posicionamento da plataforma seja mais adequado, né? Você tem menos coluna de água, tem mar mais calmo, enfim, desafios grandes. Achado o poço, o que a gente faz é botar em produção, né? Então a gente tem linhas de produção, são os tais linhas flexíveis ou rígidas, né? E aqui embaixo do mar tem um negócio que também é bastante familiar, aí o pessoal fala muito, que são as árvores de Natal. As árvores de Natal são sistemas de válvulas que permitem a operação do poço, entrada de produto, por exemplo, entra gás para fazer a pressurização de saída, ou permitem a saída do petróleo e bloqueiam, em caso de acidente, faz o bloqueio da saída do óleo e do gás. No acidente de Macondo, foi agora no Golfo do México, né, esse acidente que causou impacto mundial aí com a British Petroleum, o problema foi aqui, né, a válvula não fechou. A válvula que devia fechar não fechou. E não fechou por diversas razões e trouxe o impacto todo que trouxe. Então a plataforma é remota, recebe o óleo, eventualmente produções de terra. Tem aqui também um equipamento que é bastante comum, a gente ouve, se quer andar por estações de produção de terra pequenas, principalmente vai encontrar o tal do cavalo de pau, chama isso de cavalo de pau, é uma bomba na verdade, né? Uma bomba acionada ou eletricamente, ou por motor diesel, ou pelo próprio gás que é produzido, né? No fundo aqui eu tenho uma bomba alternativa, produzo o meu petróleo, e aqui está um navio de produção também, uma outra forma de navio de produção. A engenharia do fundo do mar é uma engenharia complexa. Aqui, por exemplo, tem a instalação... Estamos sem som, né? Tem som aqui, não? Tem. Vai sair som? Então é um espetáculo isso aqui. Tem que funcionar, né? Eu vou passar só um pedacinho, só para a gente ter ideia aí do que é a... Isso aqui é o processo de instalação de uma árvore de Natal. Essa árvore de Natal foi desenvolvida no Brasil com... A Cameron é um fabricante aí expressivo. Deixa eu dar uma adiantada nisso aqui. Sumiu daqui. Tem que voltar? Não está sem a imagem, né? Parou a imagem, congelou a imagem. Aqui está aparecendo, lá não está aparecendo. Melhor voltar? Bom, tem alguma incompatibilidade aqui que nós não vamos resolver agora. A imagem aparece aqui na tela, mas não aparece lá.
Mas é enfim, a instalação de eu queria mostrar a complexidade da instalação de uma árvore de Natal molhada, que a gente chama. Tem a árvore de Natal de terra, que fica fácil instalar. Agora, uma árvore de Natal molhada a 3.000 metros de profundidade é de uma complexidade para instalar, de uma tecnologia para fazer o projeto muito grande. Produzido óleo, o que a gente faz na sequência é fazer o refino do óleo. Então, aqui está a operação de refino, o óleo é basicamente aquecido e a gente separa as várias frações do óleo, né? O que a gente chama de gás, por exemplo, é a fração até C4, até butano, nafta e gasolina estão na faixa de 8 carbonos e assim vai, né? Até os resíduos estão na faixa de cadeias de carbono com 80 carbonos. As demandas de energia, e aí vem os desafios grandes para a gente, são extremamente... A gente fala em energia, quando fala em energia hoje a gente fala em energia solar, a gente fala em energia eólica, a gente fala em energia geotérmica, fala em energia de maré, energia nuclear, que está aí agora todo mundo falando por conta do acidente do Japão, como se fosse... né? As fontes de energia vão continuar sendo as fontes de energia. Ninguém vai sair da energia nuclear. A França hoje, 85% da energia nuclear, da energia da França, energia elétrica da França é nuclear. E vai continuar sendo e nunca teve acidente. A América Latina, onde eu estou mais situado, é carente de energia nuclear. A gente tem 3 países, México, Argentina e Brasil, com plantas nucleares, 6 plantas nucleares. Então, tem muito potencial energético. Porém, o que está aí claro é que o mundo vai continuar precisando de petróleo. Hoje o consumo, aí voltando àqueles barris lá, né? O consumo mundial de petróleo hoje é de 80 milhões de barris. Para ter ideia, nós produzimos 2,5 milhões. O consumo do mundo hoje é 80 milhões de barris. E a demanda futura, até 2030 prevista, vai continuar crescendo de tal forma que nós vamos precisar, até 2020, de cerca de 45 mil barris de petróleo a mais, 45 mil barris de petróleo a mais, voltando, o Brasil produz 2,5 milhões. Nós vamos precisar de mais 45 milhões de barris, e até 2030 nós vamos precisar na faixa de 70 milhões de barris de petróleo a mais. Isso quer dizer que nós vamos ter que descobrir petróleo, que nós vamos ter que produzir petróleo, o mundo, não é o Brasil, né? Nós vamos ter que produzir muito petróleo ainda para poder chegar, e 59% dessa produção vai vir a partir de novas descobertas. O mundo vai continuar sendo dependente de petróleo, né? A Petrobras, que é uma empresa criada em 1953, com uma participação expressiva aí do governo brasileiro, está incorporada nesse desafio e se propõe a fazer as descobertas necessárias para sustentar o Brasil, né? A Petrobras hoje tem 76 mil empregados, aqui estão os números gerais, assim como dados grandes, plataforma tem 133 plataformas, 11 refinarias no Brasil, uma refinaria nos Estados Unidos, refinaria de Pasadena, uma refinaria no Japão de Okinawa, e tem 2 refinarias na Argentina, Bahia Blanca e São Lourenço. São refinarias que nós temos ao longo do mundo, 18 termoelétricas, 172 navios, 25.966 quilômetros de dutos e 8 mil estações de serviço, postos de gasolina, 8 mil postos de distribuição. Então, é uma empresa complexa, grandes números, e ao longo do tempo de vida dela, ela vem galgando cada vez superar maiores desafios, onde o aprofundamento, desculpe, também está em pés aqui, né? Mas o aprofundamento, hoje nós estamos na faixa de 3.000 metros de profundidade de coluna de água, fazendo perfuração, e são desafios cada vez maiores, né? Cascade Chinook é um poço que nós estamos perfurando no Golfo do México, nos Estados Unidos. É uma produção importante, entrou em operação o primeiro poço semana passada. O poço de Tupi é um poço que nós temos aqui no pré-sal perfurado, e as colunas de água estão na faixa de 3.000 metros de coluna de água. Abaixo do solo, né, o pré-sal, e nós vamos ver depois, ainda tem 2.000 metros de camada de solo, de sal, e ainda tem que aprofundar mais uns 2.000 metros para você chegar no reservatório. Então, você imagina o que é fazer, emendando broca de 6 em 6 metros, você fazer um furo de 7.000 metros. Imagina a tecnologia que é para você poder fazer isso. Com operações de fundo de mar, com veículos de controle remoto, com montagens, com trabalhos que na superfície já são difíceis, no fundo do mar essa profundidade extremamente complicados. A meta da Petrobras de produção, para atender
a toda a demanda que ela tem, essa necessidade de crescimento, é uma meta de chegar aqui em 2020 produzindo 3,9 milhões, a gente chama de barris de óleo equivalente por dia. Então, desculpe, em 2014. Em 2020 chegar a 5,4 milhões, hoje nós produzimos 2,5, quer dizer, dobrar a produção de petróleo. Em 2020, a Petrobras pretende dobrar a produção de petróleo dela. Esse é o maior plano de negócios de todo o mundo, não é do Brasil, não. Todo o mundo, as companhias de petróleo são as que fazem maiores investimentos, e aqui tem um quadro das outras companhias de petróleo, que é a Exxon, por exemplo, num patamar bastante pequeno de objetivo de produção, a British Petroleum, que teve o acidente do Golfo do México, que hoje já caiu, inclusive, o objetivo dela de produção, e as outras grandes companhias, a Shell, por exemplo, nenhuma tem um plano de negócio tão ousado como é o plano de negócio da Petrobras, compatível com a dimensão que tem o Brasil hoje no cenário mundial. É um país que tem reserva de petróleo e precisa tirar esse petróleo do fundo. Para fazer isso, é lógico que precisa tecnologia, engenharia e muito investimento e coragem, né? A Petrobras está investindo aí no Brasil e no exterior 224 bilhões, está em espanhol, não é 1.000 milhões, está em 224 bilhões de dólares, que é um valor expressivo, é esse valor que a gente vai botar para produzir isso, e no exterior investe 5% disso, correspondente a 11,7 bilhões, que é um valor superior a PIB aí de Uruguai, Paraguai, é um valor significativamente alto. Esse plano de negócios vai suportar um crescimento, né, ele vai trazer de 2010 a 2014 um crescimento bastante acentuado, nunca antes feito. A Petrobras vem crescendo sempre a 4,9% ao ano e vai passar a crescer com uma taxa bastante superior, 9,4% até 2014, 7% até 2020, daí a gente vê tanto movimento de empresa, tanto movimento de investimento para poder chegar a esse patamar de exigência. Nesse crescimento, nós vamos passar a ser exportadores de petróleo, porque nós não vamos consumir, nosso consumo de petróleo vai estar na faixa, em 2020, nós vamos estar na faixa de uma produção de petróleo aqui, para nosso consumo, nós vamos produzir 5,5 milhões de barris, vamos exportar petróleo e vamos trazer aqui para nosso consumo interno 3.950 e só vamos conseguir destilar, passar por aquele processo de destilação, 3 milhões e 200 mil barris. E o nosso consumo, 2 milhões e 700. Quer dizer, sem olhar para os números, sem se preocupar muito com os números, quer dizer que a gente vai ter um excedente de derivados. O Brasil, que hoje é importador de diesel, e está importando agora, né? A gente sabe que hoje está importando gasolina, ele vai passar a ser um exportador neto, um exportador líquido de derivados. Então, o Brasil muda completamente seu panorama. Nós vamos exportar muito petróleo, nós vamos ter 2 milhões de barris para exportar e vamos ter uma quantidade de derivados significativa aí, nesse mapa aqui, 300 mil barris para fazer exportação e atendimento ao mercado mundial, principalmente ao mercado latino-americano. Para fazer isso, o Brasil, a Petrobras, trabalha com investimentos muito arrojados nas linhas de pesquisa e desenvolvimento. A Petrobras tem um centro de pesquisa que é o maior da América Latina, por muitos considerado o primeiro centro de pesquisa de patamar de mundo. Ele é referência para várias empresas que têm vindo aqui nos visitar e olhado com admiração aquilo que a gente pesquisa e produz aqui, e são diversas as linhas de pesquisa, né? Aqui a gente classificou a expansão dos limites, a gente explora novas fronteiras. Novas fronteiras são áreas que não foram ainda prospectadas, com tecnologias que ainda não foram desenvolvidas, maximizar a recuperação de petróleo, desenvolver sistemas marítimos mais eficazes, trazer soluções de logística, otimizar sistemas operacionais, melhorar a flexibilidade do parque de refino para processar petróleo leve e pesado. A gente melhora a qualidade de produto, a gente ouve falar em gasolina premium, gasolina pódio, são produtos especiais, onde passam por um processo intenso de pesquisa, e a Petrobras tem pesquisas na área de sustentabilidade, buscando menos contaminação ambiental, buscando processos que permitam a gente trabalhar de maneira mais limpa. No mundo, a gente hoje atua, nós baixamos aqui para...
nós baixamos aqui para 30, né? Saímos do Equador. O Equador, a Petrobras, ainda está. Tem os 31 países, onde alguns têm 3 escritórios, né? Em alguns lugares a gente trabalha só com escritório, mas a Petrobras está espalhada no mundo e talvez essa dimensão a gente não tenha, né? A Petrobras não é uma empresa nacional, a Petrobras é uma empresa internacional. Ela trabalha em 31 países, tem escritórios aqui, exploração e produção em quase todos esses países onde ela atua. Na China a gente tem, por enquanto, um escritório só. Temos refino, como eu falei, nos Estados Unidos, temos refino na Argentina, temos refino no Brasil em quantidade e no Japão, né? Então, temos negócios em todos os segmentos da cadeia, distribuição, comercialização, petroquímica, energia, com 31 países, na verdade, em 29 países a gente tem operação industrial, em outros 2 países nós temos escritórios. Nos vários segmentos, né, trabalhando aí nos vários segmentos da cadeia, eu incluí aí petroquímica, investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Entre 2007 e 2009, houve investimento de 2,8 bilhões de dólares, é um montante expressivo, e um montante, uma grande parcela desse investimento, 700 milhões, que é dinheiro para tocar qualquer universidade, eu não sei o orçamento da UERJ hoje, deve estar 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Então tem um investimento de 700 milhões de dólares, que a dólar de hoje aí está significando 1 bilhão de, enfim, né, 1 bilhão e 100. Então é expressivo que a gente tem investimento, a Petrobras tem investido nas universidades, nos institutos de pesquisa, e esse dinheiro, para vir esse dinheiro, precisa que os alunos, os professores, que a gente consiga realmente propor projetos, fazer projetos, e o dinheiro tem. Na verdade, sobra, até porque é uma obrigação da Petrobras fazer investimento em pesquisa. Então, é oportunidade para nós todos aí. Na América Latina, também bastante dependente, essa é a matriz energética dos países da América Latina, a gente vê a profunda dependência de óleo, e o mapa que a gente fala para o mundo certamente vai valer para toda a América Latina, e vale, de certa forma, a América Latina está bem mapeada, né? Mas vale para o mundo como um todo. A engenharia de petróleo é uma atividade reconhecida, trata dos ramos relacionados com a cadeia produtiva, a grande ênfase é a exploração e produção, que está aí o que a gente mais de perto retorna dinheiro, e é reconhecida pelo CONFEA através de uma resolução de 1973. As atividades, o engenheiro de petróleo está habilitado a desempenhar atividade de engenharia referentes a dimensionamento, avaliação, exploração de jazidas petrolíferas, transporte, industrialização de petróleo, seus serviços afins e correlatos. Então, o engenheiro de petróleo é uma formação. A gente trabalha em exploração, projeto, manutenção, instalação, operação de equipamentos, análise de resultados de dados exploratórios, projeto, manutenção, instalação, operação, simulação e análises preditivas de reservatórios, uma grande bagagem matemática aqui, inclusive um campo de atuação que não é necessariamente de nenhum tipo de especialidade. Qualquer engenheiro de qualquer formação pode trabalhar na indústria de petróleo, fazer projeto, tem projeto de tudo, elétrico, mecânico, civil, tem processos produtivos, e as formações dos engenheiros de petróleo, elas tentam mesclar a formação de geologia com engenharia, tem formações específicas para engenheiro de petróleo. Trabalhar na área de atividade de produção, projeto, manutenção, instalação, as grandes áreas de trabalho. Botei aí plataformas, equipamentos, né? Instalação, manutenção de instrumentos, instalação, manutenção de equipamentos náuticos, enfim, tem para todo gosto. Tá aqui. Vamos ver se entra. Não entra. Não sabe. Aparece aqui, mas não aparece lá. Não é Bom, vou fazer uma tentativa aqui. Infelizmente, tem algum experto em informática aí, não? Essa altura não é boa para resolver isso, né? Deixa eu ver se abrindo direto aqui eu... Bom, vamos fazer uma tentativa aqui, se não der, paciência, né?
deixar vocês escutarem o filme aí. Se tiver algum esperto aí no assunto. Bom, vamos ver aí, vai ser o herói aqui do dia. Para engenharia aí, um filme é sobre simulação de reservatórios e o outro filme é sobre o pré-sal. Se não der para passar, a gente escuta o filme aí, os comentários já são alguma coisa relevante. Enquanto o nosso esperto aqui debate com a máquina, eu pergunto, tem alguma questão? Sim. Eu falei que existem diversas cidades, estou traduzindo aqui, porque o pessoal aí de trás não ouve. No leito, tem um microfone aqui. Obrigado. Então, como existem muitos equipamentos no leito oceânico, fazendo essa exploração de petróleo, e que ainda vão fazer, e com um tempo de vida de 20 a 30 anos, né? Qual o destino que vocês dão para esses equipamentos, essas árvores de Natal, a tubulação subaquática, o que vocês fazem com isso depois que o poço passou do período produtivo? Esse é o problema igual aquele o que a gente faz com essas naves que ficam circulando aí na atmosfera e depois que acaba, né? Mesmo problema aí. Todo projeto de exploração, todo projeto de produção, ele contempla uma fase final, que é a fase de recuperação ambiental. Então, a princípio, da mesma forma que o poço é tamponado, né? O poço, quando exaurido, ele é tamponado, bloqueado de forma segura, e os equipamentos são retirados, têm que ser retirados. Esses equipamentos têm toda uma discussão ecológica em cima do impacto ambiental que causam os equipamentos, mas o projeto de investimento, quando você faz um investimento, você calcula quanto você vai ganhar do seu investimento, né? E os custos que você tira, no final, tem o custo de recuperação ambiental do poço de produção, do sistema produtivo. Então, os equipamentos são retirados. Sem impacto ecológico. Tudo que tiver de impacto ecológico é resgatado. Sim. Professor, tudo bem? Eu acompanhei com certa apreensão aí o governo Dilma falando que ia cortar os concursos públicos por uma série de questões aí políticas. O senhor falou em relação ao plano de crescimento da Petrobras, que é um dos mais ousados. Em relação a concurso público, em relação à necessidade de pessoal, o senhor tem ideia de em quantos % a Petrobras vai crescer em termos de funcionários? Mandou. Hein? Apareceu o filme. Então pronto. Vou deixar aí. Só a descoberta do Tupi é a maior descoberta da década, em termos mundiais. Então, juntando todo esse pré-sal, ele realmente é algo muito significativo em termos da história do petróleo. E se falar na Petrobras, nos 50 anos de trabalho de exploração da empresa, nossas reservas hoje são de 13 a 14 milhões de barris. Sendo talvez conservador, no mínimo nós vamos dobrar essas reservas aí com essa província do pré-sal. Um reservatório de petróleo, ele não é como muita gente que não é da indústria pensa, ele não é um lago
cheio de petróleo, que você fura um poço como se fosse um canudinho, tomando um milkshake e produz. Não é assim. Ele se assemelha mais a uma esponja que você produz ou apertando a esponja ou injetando um fluido dentro da esponja para deslocar o outro fluido pela outra extremidade. Então esse é um reservatório de petróleo. Por que o reservatório do pré-sal é especial? É uma área que está localizada em torno de 250 a 300 quilômetros da costa. Nós temos ali 2.400 metros de lâmina d'água, nós temos 500 metros de sedimentos, no caso, pós-sal. Após isso, nós temos 2.000 metros de sal e logo embaixo dessa camada de sal nós temos o nosso reservatório. Há cerca de 130 milhões de anos atrás, os continentes americano e africano, eles estavam unidos. E por conta de movimentos tectônicos, esses continentes começaram um movimento de separação. Nessa época, houve entre Brasil e África um ambiente de lago e por variação do clima na Terra, formou essa espessa camada de sal que em algumas localizações chega até 2 quilômetros de extensão. O sal inicialmente nos deixou bastante preocupados, porque o sal é uma rocha que com a temperatura ela fica plástica. O sal, por ser muito plástico, você, à medida que vai perfurando, a tendência dele é ir fechando as paredes do poço. Então você vai, à medida que você vai penetrando, o sal, sendo também solúvel, ele começa a desabar em cima dos equipamentos de perfuração e você tem um risco muito grande de prisão da coluna de perfuração. Felizmente, o nosso sal é um sal que nós temos conseguido atravessar rápido, mantendo a integridade do poço. Hoje, na verdade, nós visualizamos esses 2.000 metros de sal não como um problema, ele é quase que um amigo, ele nos beneficia. Ele é o selo perfeito, uma campânula de sal com 2 km de espessura que é totalmente impermeável ao petróleo. Todo o petróleo que está lá embaixo, ele não consegue escapar. Então, essa é uma das razões aí do sucesso, vencidas todas essas etapas iniciais, do sucesso dos nossos poços. O primeiro campo importante é o Tupi, que eu já me referi. O segundo, já com volumes de reserva estimadas já divulgadas, é o campo de Iara, tem 3 a 4 bilhões de barris. Isso vem nos motivando a enfrentar desafios cada vez maiores. Desafios que a gente não tem no mundo uma empresa que está enfrentando hoje o que a gente está enfrentando. E, felizmente, desafios esses que têm dado resultados. Tenho 35 anos completos de Petrobras, mas essa experiência que eu estou tendo aqui com águas ultraprofundas é a experiência mais enriquecedora, mais emocionante que eu jamais imaginava poder viver algo disso. Isso seria o sonho de qualquer exploracionista achar um campo dessa magnitude, que dirá diversos campos. Quer dizer, isso aí é uma província petrolífera, é uma experiência única também na carreira. Certamente eu não vou ter igual. Tá bom. Perfeito. Acho que dá uma boa dimensão do que a gente vai ter pela frente aí. Os trabalhos de... Eu não sei como é que vocês abriram isso aqui, não tenho a menor ideia. Tem mais um filme aqui que eu poderia fazer... Aqui é um trabalho que é desenvolvido pelo Centro de Pesquisas sobre simulação, né? A gente tem uma... Esse é um filme amador, mas dá uma boa ideia do que é um trabalho
trabalho de engenharia. Esse engenheiro que passou aí agora é um engenheiro civil. O que é realmente um método numérico ou um método de simulação? É você tentar representar um fenômeno físico partindo de uma parte pequena, né, do todo que você está analisando. O Laboratório de Tecnologia Oceânica, lá do Oceano, é um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a finalidade dele é simular em escala reduzida as condições reais promovidas pela ação das ondas, do vento e das correntezas marinhas. E isso permite que se tenha confiança e qualidade e precisão nos resultados. Mas na medida em que você começa a chegar a níveis de alta complexidade, fica muito difícil você usar somente os simuladores físicos. E hoje, com os programas de computação gráfica, esses modelos são gerados de maneira muito fácil. A ideia da estereoscopia é que você projeta na tela imagens seguidas, né? Uma imagem polo esquerdo, outra imagem polo direito, de tal forma que o usuário possa ver a imagem em 3 dimensões. Aí, a partir disso, a gente começou a investir na produção de vídeos interativos. Essas bolinhas, elas formam uma configuração no espaço. E a movimentação dele na cena faz com que eu tenha diferentes pontos de vista e, consequentemente, eu possa explorar melhor o meu modelo. Você pode parar a cena no meio, tomar outra direção, avaliar o modelo, como se eu estivesse de fato dentro do ambiente. Há 20 anos atrás, eu dividia todo o bloco de rocha em 6.000 elementos, que já era uma malha gigantesca. Hoje eu utilizo 1 milhão de elementos. Então acho que no futuro nós vamos começar a trabalhar a nível quase que molecular. Eu acho que a gente está caminhando para a telepresença, e cuja ideia é você poder montar um ambiente virtual que traga essas imagens para esse ambiente virtual e o usuário possa operar esse robô no ambiente virtual, mas mandando a informação remotamente para o robô lá embaixo. Aí é um exemplo típico onde o acoplamento entre estudos teóricos, baseados em simulações numéricas, e estudos físicos, pode produzir resultados bastante promissores. Os resultados dessas simulações, elas são aplicadas num projeto de engenharia e, com isso, a Petrobras ela passa a ter coragem ou se sentir confortável de enfrentar um novo desafio, porque ela sabe que existe todo um subsídio técnico já consolidado na empresa que vai viabilizar a produção daquele prospecto, daquele reservatório. E daqui a alguns anos você vê uma plataforma de 120 mil toneladas de deslocamento flutuando e produzindo 180 mil barris, e você lembra até dos modelos que você utilizou para projetar aquela plataforma. Então isso também traz uma satisfação em ver a realidade pós todo o processo de modelagem. E aí a coisa vai longe. Você acha que ficou bom ou não ficou ótimo? Eu acho que eu falo demais. Bom, para fazer um simulador desse, respondendo a tua pergunta, é preciso engenharia. Não tem jeito. Hoje a Petrobras tem no quadro dela mais de 70% de engenheiros com menos de 10 anos e 40% com engenheiros de menos de 5 anos. Não engenheiros, profissionais, né, de uma maneira geral. É impossível que a empresa cresça sem continuar fazendo admissões. O que nós tivemos foi uma queda de braço política, onde cortaram o orçamento da União, e aí não tem jeito, a presidenta tem que falar o que tem que falar que tem que segurar, e aí os concursos de fato diminuem. É impossível que a empresa se mantenha e que mantenha o nível de crescimento proposto se ela não tiver novos concursos. Então, o indicativo, pelo menos no político, daqui a 2 anos certamente vai ter, mas o indicativo, a previsão da Petrobras é de realmente realizar novos concursos em breve tempo, né? Eu vejo isso aí, é tudo construção de engenharia nacional. O Álvaro, que está aí na tela, é um engenheiro também que tem uma história, começou
estagiando na empresa, foi verificando as coisas e tal. Ele hoje é assistente do diretor de exploração, é um engenheiro importante que cresceu e teve uma trajetória técnica também brilhante, como todos aqueles que vão se dedicar à profissão vão acabar tendo. O país, e não só o país, né? Olhando do ponto de vista da Petrobras, hoje são 80 mil pessoas, isso primeirizados, né? Se a gente for levar força indireta e tudo mais, a gente vai bater 500, 500 mil de pessoas trabalhando em torno da Petrobras. Então, 10 mil pessoas dessas estão hoje no exterior, e o que significa dizer que tem potencial para pessoas. Quem quiser trabalhar fora também, a Petrobras hoje oferece bastante oportunidade, mas para todos aqueles que tiverem de fato empenho e dedicação e tiverem bom resultado. Os concursos vão estar aí, o Brasil precisa de engenharia, e quando a gente fala de petróleo, a gente foca muito em Petrobras, mas da produção do Brasil hoje, que vai chegar em 2020 a 5.500 mil barris, 1,5 milhão vai ser produzido por empresas que não são Petrobras. E uma boa parte delas, empresas nacionais que estão hoje fazendo exploração, né? Temos aí algumas empresas, JPX e outras empresas, OGX, Oil Gas, fazendo trabalho aí, que é uma empresa que não teve descoberta ainda, faz muito mais marola do que trabalho, mas de qualquer jeito é uma empresa que tende a crescer. Temos Schlumberger, temos aí inúmeras empresas que estão hoje atuando, outras empresas multinacionais que estão atuando hoje no cenário brasileiro e que vão ofertar certamente empregos em todas as áreas. A gente fala petróleo, parece assim, botar um veículo controle remoto lá embaixo, são inúmeras especialidades. Botar uma plataforma de petróleo em pé ali, funcionando, flutuando, são inúmeras especialidades. Então, passa pela civil, pela química, pelos campos todos de engenharia que nós temos aqui. Especificamente, essa atividade de engenheiro de petróleo é para dar foco e juntar essa multidisciplinaridade numa área de conhecimento só, o que a gente tenta fazer, mas isso é acessível para qualquer um de nós que venha a ter esse sonho. É preciso sonhar um pouquinho, é preciso a gente acreditar, né? Investimento é uma coisa que a gente faz de tempo, de vida, é uma coisa que a gente faz quando acredita, né? Se a gente não acredita, não faz nenhum investimento. Então, quem acreditar que isso daí vai ser verdade, está aí uma boa oportunidade de escolher alguns segmentos dessas oportunidades para a formação. Mas, sim, fala, Jonas, meu velho amigo Jonas da mecânica técnica. Você tem voz de locutor, mas deixa chegar o microfone. Pô, Maria Eugênia levando esse microfone aí, não é mole não, é a diretora. Uma plataforma, nós temos, o Brasil tem um programa de nacionalização, né, até por... Quer repetir sua pergunta aí, Jonas? Se quiser fazer, não sei se todo mundo escutou a pergunta do Jonas aí, eu acho que não escutou. Faz de novo a sua pergunta aí, Jonas. Pô, você desculpe aí, Jonas, você tem uma voz tão bonita, o pessoal vai escutar de novo. Com relação... É exagero, é 0 ou 100 aqui. Vou fazer igual o Tim Maia, o retorno aí. Tem retorno aí? Melhorou. Valeu, Vitória Régia. É um grande problema que eu não sei se é místico ou é rádio corredor, que falam que quando a perfuratriz ela ocorre um dano nela, no poço, retirado, é emitido para o exterior para fazer a soldagem dos equipamentos da broca, né? Vamos dizer, a broca, porque o Brasil não tem tecnologia para fazer a manutenção da mesma. Vai lá para fora, então existe um tempo de atraso no serviço. O Brasil já tem estudos ou essa informação que transcorre aí é obsoleta? Então, tudo que a gente tem hoje, assim, remontando alguns anos atrás, eu lembro que a gente parava, a gente viajava
não estou respondendo a sua pergunta exatamente não, mas estou trazendo uma metáfora aqui. Né? A gente parava, quando viajava, parava no free shop para comprar bugiganga. Né? Era um negócio que vinha lá do Paraguai, tinha um negócio do Paraguai até, né? Que a gente trazia. Hoje ninguém mais está preocupado em encontrar algum produto, a menos que o preço seja muito mais baixo, porque todos têm aqui no Brasil. Né? Ninguém vai ficar preocupado em trazer um computador dos Estados Unidos, que vai encontrar aqui no Brasil. Talvez lá encontre até mais barato se der o golpe da alfândega. Né? Se for pagar a taxa, fica igual. A mesma coisa ocorre com a indústria de petróleo. Hoje, todas as empresas que têm porte, empresas que são importantes como produtoras de equipamentos e prestadoras de serviços, estão se instalando no Brasil. Algumas brocas com tecnologia de diamantes e tal, nós produzimos ainda fora, trazíamos de fora, menos pela tecnologia, mais por conta da escala, porque tem que montar uma empresa que tem escala. E essas escalas são escalas mundiais, as fábricas implantadas têm um custo mais baixo porque atendem, por história, ao mercado internacional. Mas essas empresas, mesmo essas que produzem brocas de diamantes, estão trazendo suas filiais para cá, para fazerem produção local, dado que a demanda aqui vai disparar. Né? Nós vamos ter no Brasil uma demanda que compensa, que vai gerar escala para se implantar uma fábrica no Brasil. Mas ainda tem algumas coisas, algumas outras coisas, como plataformas, eu fabrico uma plataforma em Singapura, é questão de custo. Mas, mesmo assim, o índice de nacionalização desses produtos ele tem que ser em torno de 70%. Quer dizer, do que se incorpora num equipamento desse, 70% é engenharia ou produção, produtos, equipamentos nacionais. Última pergunta. Pronto. Professor, o carro forte hoje da Petrobras, acredito que seja a produção marítima. Porém, eu gostaria de saber como atualmente a produção terrestre no Brasil, em áreas como o Nordeste, se a Petrobras existe algum plano de investimento nessas áreas e se tem como será a perspectiva para os próximos anos nessa área, se é que existe algum investimento nessas áreas de produção terrestre de petróleo no Brasil, em áreas como o Nordeste. Nós temos, a Petrobras hoje tem uma produção boa em Urucu, que fica na Amazônia. Ela tem, eu passei muito rápido aí um mapinha onde aparecia em vermelho as áreas de bacias sedimentares. Então, tem bacia sedimentar na área do São Francisco, onde já está tendo investimento em pesquisa. Os poços de terra já descobertos são o que a gente chama de campos maduros, quer dizer, já estão esgotados na capacidade produtiva dele, já tem processos que nós chamamos de processo de recuperação secundária, são processos onde exigem injeção de gás, ou outro processo, gás carbônico, inclusive tem tecnologia já disso, que a Petrobras é pioneira nisso também. Mas na bacia de São Francisco nós estamos fazendo alguns investimentos exploracionistas. E encontrando, tendo achado, e tem possibilidade de achado, vai ter produção. As produções, por certo, não vão se comparar às produções de águas profundas. Né? Hoje, a previsão é que em 2030, 37% da produção mundial de óleo esteja em águas profundas. O Golfo do México é águas profundas, aqui no Brasil é águas profundas, a Austrália caminha para águas profundas, Colômbia caminha para águas profundas, então vai ter uma produção significativa em águas profundas. Mas no Brasil ainda tem bacias sedimentares e essa é uma, São Francisco. Já estamos fechados. Já. Deixa eu só responder aqui uma pergunta que o garoto fez, que eu tenho capacidade de responder, professor. Por favor. Desculpa a intervenção. Você fez uma pergunta sobre o tirante que faz o furo, que vai na tubulação. Os diamantes, ele é posto no tirante, o professor sabe disso, e o pessoal da geotécnica, que são engenheiros hoje da Petrobras, foi um dos primeiros fatores que eu trabalhei na Redu, que eu sei disso. Professora, calma, deixa eu concluir, por favor. Isso é uma coisa muito importante. Eu sou da Cefet, eu sou um técnico, sou estudante de engenharia, eu acho que eu tenho meu direito de fazer uma pergunta. Quando eu faço uma intervenção, eu faço com lógica, com base, com ética, professora. Por favor. Eu peço licença para a gente estar com o horário esgotado. Nós temos uma outra palestra para acontecer. É uma questão de terminar em tempo. Se vai responder, responde no microfone. Se não vai responder, não responde. A maior preocupação de um furo é o desgaste dos diamantes. Isso eu falo com experiência também, que eu tenho profissional. Então, a Petrobras, professor, não sei se o senhor sabe disso, ela tem um programa de enxuta dentro da Petrobras, que é os fornecedores que
esses técnicos da Geotécnica, os engenheiros trouxeram para a Petrobras no exterior. Eu também trabalhei no exterior, na Odebrecht. Então, tem esse pessoal que já está preparado para esses equipamentos ter essa demanda clara, entendeu? É isso que eu quero falar. Desculpa, não estou aqui querendo aparecer, eu não tenho isso. Trabalhei no exterior, tem uma bagagem, não quero ficar aqui mostrando papel, nem passaporte, que não é interessante, né? Só uma resposta técnica, tá, garoto? Fico muito decepcionado com isso, porque eu sou da Federal, eu poderia chegar aqui, trazer passaporte, trazer uma bagagem da Odebrecht e falar, sou da Federal, tá? Sou daqui vizinho do senhor. Não quero isso, pelo amor de Deus. Então, o pessoal da FRJ aí, eu sou da Cefet, não gosto disso, cara. Não tem nada disso, professora, pelo amor de Deus. Bom, dando fim à palestra, agradeço primeiro a brilhante palestra, que deixa a todos nós com realmente aquela sensação de que a Petrobras é o nosso grande orgulho, nossa grande aposta. Agora, para a Faculdade de Engenharia, nossa aposta está em profissionais e professores como a gente tem, como o professor José Carlos Vilar Amigo, que é um excelente profissional e um excelente professor que se dispõe, mais uma vez, a nos oferecer uma palestra. Agradeço. Prazer. Muito obrigado. Eu agradeço ao carinho da Faculdade de Engenharia, esse convite, que é um convite que muito me orgulha, né? Eu tenho muito orgulho, eu sempre conto essa história, né? Eu vou estender aqui, eu já falei. Eu fui uma vez comprar um aparelho de ar-condicionado e me pediram documento, eu não tinha documento. Aí eu apresentei minha carteira da Petrobras, o cara falou, não serve e tal. Eu falei, não tem mais nada, eu só tenho aqui a carteira da UERJ. Ele falou, o senhor é professor? Poxa, não tem problema não, então eu lhe dou o crédito aqui. Você vê como prestigiado um professor da UERJ. Então eu tenho muito orgulho de vir aqui com o professor da UERJ, fazer essa apresentação, agradeço o convite e estarei sempre disponível aí, como tem estado na medida do possível aí para todas as perguntas e como lembrança, o certificado pela sua participação nos 50 anos da Faculdade de Engenharia e uma lembrança da gente. Muito obrigado. Muito obrigada, professora. Obrigado.